Salve pessoal, bem-vindos ao canal Abre Chaves. Você já ouviu falar da CES ou CES, da maior feira de eletrônicos que acontece no mundo e tem anúncios de extrema importância que talvez vá mudar a sua vida de agora em diante. Vamos falar um pouquinho dessa feira e dos anúncios que aconteceram ontem, no primeiro dia de feira. Vamos lá. Bom, a CES é a maior feira de eletrônicos do mundo e lá os anúncios das futuras TVs, tudo que envolve eletrônica, robótica, carros, dispositivos, celular, absolutamente tudo, placa de vídeo, acho que tudo que passa energia é falado nessa feira. E aí eu selecionei alguns anúncios bem legais que têm potencial de mudar a nossa vida daqui em diante e trouxe para vocês para a gente trocar uma ideia e entender o que está acontecendo, né, nesse futuro. Inclusive, tem algumas coisas bizarras, por exemplo, robô que esfria chá e café. Eu vou fazer um vídeo só com essas maluquices que tem na feira. Mas vamos voltar para o foco aqui. O primeiro dia eles fizeram anúncios bem importantes. Por exemplo, a Samsung e a LG anunciaram integração com inteligência artificial. Parece que IA ainda vai pautar todo o desenvolvimento tecnológico, pelo menos nos próximos anos. E as TVs da Samsung e da LG agora vão vir com chips integrados com inteligência artificial para ajudar em escalar a imagem. Eu fiz o vídeo do Switch, o último vídeo desse canal, então se você não viu, dá uma olhadinha aqui, um desses lados aqui que vai estar o card. Mas eles estão usando IA para ajudar a melhorar a imagem, né? Então fazer o upscaling e talvez a composição de quadros, né? Você reduzir a necessidade de colocar um hardware muito potente, um processador muito potente para produzir muitos quadros por segundo. Inclusive, apesar da TV ela não ser um videogame, ela não ter toda aquela teoria sobre FPS que eu expliquei, mas as TVs também têm taxas de atualização. E aí, inclusive, essas TVs também foram anunciadas com uma taxa de atualização mais alta, mais elevada, 165 Hz. Algumas TVs, como a Frame da Samsung, foi anunciada com 144 Hz, que nós vemos normalmente nos monitores gamers, né? Então essas IAs têm a ideia de fazer upscaling, fazer o tratamento de imagem, melhoria de imagem no geral e também busca de conteúdo. A própria Samsung tem a Samsung TV com vários canais. Uma coisa muito interessante que confesso que eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha visto, que são os celulares rolantes, os rollable cell phones. Os celulares literalmente são telas. Nós já tínhamos visto telas dobráveis, né? Por exemplo, um exemplo inclusive da Samsung, que é o Samsung Fold. Mas eu nunca tinha visto uma tela que enrolava. E aí a Samsung anunciou suas próprias telas. Se vocês não sabem, a Samsung desenvolve telas, desenvolve chipset, desenvolve os próprios dispositivos. Então, de certa maneira, ela tem um pouco de tudo, né, dos eletrônicos. Mas essas telas são capazes de esticar, parece que elas estão esticando e retraindo. Olha só, tem um exemplo aí que eu vou passar, mas então esses telefones podem aumentar de tela sem necessariamente ter um aumento do espaço ocupado. É um pouco estranho, né? Parece incoerente dizer isso, mas na medida com que você estica a tela, as telas rolam, né? Elas desenrolam no caso, e aí elas aumentam sua área de visão. E depois você pode enrolá-las novamente. O fato de enrolar e desenrolar, elas ocupam um espaço muito pequeno e permite, por exemplo, a criação de dispositivos menores que podem oferecer telas ou resoluções maiores. Agora, indo para o lado da robótica, quem não quer ter um robozinho que limpa o chão, né? Faz o papel aí, quem sabe, da vassoura, do pano e tudo mais, né? Mas agora os robôs são capazes de pegar coisas e organizar de certa maneira, né? Colocá-las dentro de caixas. E aí, cada vez mais, isso é muito interessante, porque a gente consegue perceber como a tecnologia evolui de passos em passos, né? Enquanto provavelmente estamos esperando, né? Talvez um robô que faça todo o trabalho doméstico, igual nós temos o desenho de Jetsons. Esses robôs são capazes, têm braços mecânicos capazes de pegar objetos e devolvê-los em caixas, né? Então, além de limpar, agora ele começa a organizar. Já esses caras aí estão, né, fazendo um rango, lavando roupa, e aí já sabe onde precisa parar, né? E aí, falando agora de computadores, a Nvidia, que vem surpreendendo nos últimos tempos aí, talvez ela está sendo bem falada pelo valor da sua ação, né, na Bolsa de Valores da Nasdaq, mas na verdade por trás disso tem muita tecnologia desenvolvida para permitir o desenvolvimento de IA. E ela trouxe um novo PC
que ele tem a arquitetura preparada para desenvolver soluções de IA. Como eu havia mencionado os Jetsons, esse PC novo chama Jetsons Orion Nano, ou seja, é um PC com arquitetura para aplicações de visão computacional, IA generativa, e a diferença básica entre os PCs tradicionais é exatamente a arquitetura. Pensa as placas de vídeo. Por que placas de vídeo são tão eficientes para rodar em jogos? É porque a arquitetura das placas permitem cálculos matemáticos, né, principalmente os matriciais, que fazem com que esses cálculos sejam mais rápidos. Então você, de certa maneira, utiliza, vamos falar entre aspas, menos processamento e memória para fazer cálculos complexos. Se você tentasse fazer os mesmos cálculos numa arquitetura convencional, como x64 ou x86, esse processamento levaria muito mais tempo, porque a arquitetura não é preparada para esse tipo de cálculo, apesar de ser possível de realizá-los, mas ela não é preparada. Então, se você prepara algo mais preciso, seja capaz de fazer cálculos específicos, obviamente que na medida com que você cria uma arquitetura que faz esse tipo de cálculo, ela perde a capacidade de fazer coisas mais simples, que é os nossos PCs convencionais. Então você tem esse balanceamento, né? Então é o lado positivo e negativo de se ter uma tecnologia assim. E aí, falando em placa de vídeo, finalmente chegou a série 5000, né? As RTX 5, que começam com 5. Então a NVIDIA anunciou a 50, 70, 80 e 90. E aí um detalhe muito interessante. Óbvio, a capacidade de processamento dessas placas bem superior à geração anterior, né? Normalmente assim, ela tem um salto significativo de gerações e gerações. E aí, o fato mais curioso é que eles anunciaram uma 5070 com a mesma capacidade da 4090 e quase um terço do preço. Ou seja, isso eu acho que foi meio revoltante para a comunidade que investiu uma grana pesada na 4090 e agora pode ter a 5070 por um terço do preço, né? Isso é legal, que mais pessoas podem ter acesso. E pode ser uma bela jogada da NVIDIA, né? Porque a NVIDIA vem conquistando o mercado. Essas placas de vídeo, elas estão sendo preparadas também com arquitetura que conseguem processar IA, e aí a NVIDIA tem várias soluções de inteligência artificial. Então eu não sei não, mas eu acho que ela está tentando, quem sabe, aumentar o seu mercado, né, aumentar a sua base instalada, e depois ela vir com uma solução por cima. Ou seja, você talvez só vai conseguir usar esse tipo de recurso em determinado game se você tiver essa placa. Ou se você quiser fazer mais coisas, você vai ter que adquirir esse outro software. Enfim, né, tem várias coisas que a NVIDIA pode fazer na medida com que ela expande a sua base instalada e, enfim, e isso, bom, se for placa boa com preço bom, tamo junto. E aí eu queria trazer um destaque que é de uma área talvez um pouco fora da tecnologia, né? Não é bem, nós não estamos acostumados a ver esse tipo de coisa associado à tecnologia, mas a L'Oréal, aquela que faz shampoo, produto de beleza, esse tipo de coisa, ela anunciou um produto que tem IA capaz de detectar envelhecimento e, de certa maneira, vamos falar aqui também entre aspas, a qualidade da pele. Esse produto chama Cell Bioprint ou Bioprint, e ele é capaz de utilizar da ciência da proteômica. Confesso que eu não fazia ideia o que era proteômica, mas é a ciência que estuda a proteína presente em um determinado elemento, né? Então, no caso, a proteína na pele. Através desse estudo, ele é capaz de entender se a pele está saudável, se tem alguma doença, se ela está envelhecida, quais os melhores produtos a serem utilizados, ou seja, a IA está tomando conta de tudo. Bom, esses foram alguns dos anúncios no dia 1 da CES. Muitas outras coisas vão acontecer ao longo dos outros 2 dias, né? Então pretendo trazer também novidades relevantes. Vou fazer um vídeo só sobre a RTX 5000. E se você gostou ou quiser saber de alguma coisa a mais, por favor, comente, deixe seu comentário aqui, uma curtida, compartilhe com a galera, dá essa força pro canal, beleza? Então te vejo no próximo vídeo, um abraço, até logo, valeu!